Bem, na aula passada nós estranhamos esse resultado aqui, esse 2, porque nós sabíamos da proposição 339 que o B1 era o B dividido pelo D, e aí no nosso caso o B é esse 2 aqui e o D é esse 2. Portanto, eu considerei B1 como sendo 2 dividido por 2, portanto 1. Né? E nas contas dele ele colocou o B1 como sendo 2. O R1, por outro lado, é esse número aqui, esse número 1 aqui. Então, na hora de estabelecer o resultado final, nas minhas contas, aqui não seria 2. Para mim, este número aqui é 1 e não 2. Para mim, este número aqui é o número 1 e não o número 2. Por que apareceu isso? Bem, deixa eu tirar o Z. Então, para mim aqui é o número 2, perdão, o número 1 aqui, tá? E não o número 2, que seria o nosso B1 daquela conta lá que nós fizemos. Enquanto que o R1 é 1, então aqui ficaria 1 vezes 1 vezes 21. As contas dele dão de fato 32, mas se eu considerar 1 aqui, eu vou ter que o nosso x0 ele vai ser igual, deixa eu afinar um pouco o traço. O nosso x0 ele vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 1, então aqui daria 21. Aqui daria menos 1 vezes menos 1, então mais 14. E 4 vezes menos 1, menos 4. E menos 4 vezes 6 daria menos 24. Bem, 14 menos 24 dá menos 10, somado com 21 dá 11. Então, para mim, a resposta não é esse 32, né? Pelas minhas contas, seria 11. Então, a resposta geral seria dada por x igual a 11 mais 42t com t pertencendo a z. Né? Para mim, a resposta seria essa e não com 32. Então, não deu tempo para a gente ver no finalzinho da aula passada, mas depois em casa, olhando com calma, né, eu observei o seguinte: bem, a resposta que ele deu foi 32. Então, eu posso vir aqui e verificar. Então, eu posso pegar, por exemplo, 6 vezes 32, que vai dar 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Então, 6 vezes 32 daria 192. Aí eu subtraio 2 e eu fico com 190. Então, eu teria que o 4 tem que dividir 190. Mas se você for dividir 190 por 4, bem, 19 você coloca 4, sobra um 3, né? 30 você coloca 7, sobram 2. Não dá uma divisão exata. Portanto, de fato, a minha desconfiança tinha sentido. 32 está errado. Tá? 32 não é solução de forma alguma. Isso aqui está errado. Tá? Tem um erro aqui. Por outro lado, se eu tivesse insistido com a minha convicção e tivesse usado 11, note que, bem, o 32 não funcionou. Aí vamos testar o 11. Se você usasse o 11, você teria 6 vezes 11. 6 vezes 11 você teria 66. E aí você subtrai 2, você teria 64. E, claro, 64 é divisível por 4, porque 64 por 2 dá 32, que também é divisível por 2. Então, esse número é divisível por 4. Né? Fazendo a conta precisamente, bem, dá 16, não sobra nada. Então, 11 serve como resposta para a primeira congruência. Aí vamos olhar o 11 na segunda. 2 vezes 11, aqui, 22. Né? Aí você subtrai 1, fica 21. Então, o 3 tem que dividir o 21. Funciona também. E, por fim, essa última aqui, 4 vezes 11 dá 44.
4 vezes 11 dá 44. Você subtrai 2. Aí você fica com 42. E o 7 divide 42, né? O 3 divide o 21. O 4 divide o 64. E aqui o 7 divide o 42. Portanto, 11 de fato é a solução desse sistema de congruências. Logo, a conta certa não é com 2 aqui. A conta certa é com 1. Aqui é 1. Tá? Então tem uma falhazinha aí no livro. E aí, daqui em diante, as considerações que ele faz não são verdadeiras. Isso é verdade. A resposta é essa. Né? E o 32 não serve mesmo como resposta. Tá? Bem, isso conclui o que ficou faltando da aula passada. Está corrigido. A minha desconfiança tinha sentido. Né? Eu usei direitinho o que estava lá na 339 e corrigi o erro que tinha no livro. Alguma pergunta ou isso ficou claro? Bem, é preciso ter lembrança do que aconteceu na aula passada, né, para poder ter entendido essa parte. Ora, tem mais alguns exemplos reservados ainda antes dos exercícios. E, na verdade, ele faz uma observação importante aqui antes. Ele ainda diz o seguinte, né, mais um exemplo. Vamos aplicar o método do teorema 344 ao problema de Sun Tzu. O problema de Sun Tzu era aquele, um número que dividido por 2 dá resto 2, que dividido por 5 dá resto 3 e que dividido por 7 dá resto 2. Né? Então, aplicando novamente o teorema, como é que a gente faz? Bem, a gente tem que saber, nesse caso, a gente não tem os números multiplicando aqui, né? Então, o MDC vai ser sempre entre 1 e 2, 1 e 5 e 1 e 7. Então, nesse caso, D1, D2, como no exemplo anterior, e D3, os máximos divisores comuns entre o número que multiplica o x e o número m aqui, todos eles serão iguais a 1. Isso significa dizer que B1, por exemplo, que seria, na verdade, assim, B é igual a D vezes M, a D vezes B, né? Na verdade, B1 é igual a B dividido por D, assim, certo? Mas o D seria o D1 aqui no nosso caso. Então, o B1 vai ser o próprio B. Da mesma maneira, quando você olhar o A1, né? O A1 que era você pegar o A, que todo mundo aqui é 1, dividido pelo D1, por exemplo, vai ser 1 também. Então, o A1 é o próprio A, então é 1. E quando você olha o M e o N, né? O N era o M dividido por D. Vamos chamar de N1 aqui, pensando no primeiro. Então, eu teria o M1, que é esse 2 aqui, dividido pelo D1, né? E, igualmente, a ideia para o D2 para o D3. Ora, mas como D1 é 1, como D2 também é 1, então o B1 que a gente vai usar, o A1 que a gente vai usar, o N1 que a gente vai usar, vai ser o próprio M, no caso do N1, o A1 vai ser o próprio A, o B1 vai ser o próprio B. Portanto, a gente não precisa fazer essas transformações, mudar esses números, serão eles próprios, né? Então, eu vou e construo o número N. Aí, quem é o número N? O número N, na nossa teoria, ele é o produto N1 vezes N2 e vezes N3. Mas como nós temos que o máximo divisor comum de todo mundo é sempre 1, então N1, N2 e N3 vai ser o próprio M1, M2 e M3. Então são esses números mesmo, não muda nada. Aqui está errado, aqui é 3, tá? Corrijam no PDF de vocês aí se puderem. Aqui é 3. Né? Dá para perceber que é 3 porque ele continua fazendo as contas e ele não usa 2, ele usa 3 aqui. Ó.
que é 3, tá certo? Aí 3 vezes 5 vezes 7, 105. Aí quem é o N1 com N maiúsculo? É você esquece o primeiro e multiplica os outros dois. 35. Quem é o N2? Esquece o do meio e multiplica os outros dois. 3 vezes 7, 21. E quem é o N3? Esquece o terceiro e multiplica os dois primeiros. É 15. Ok. Bem, aí... Opa. Cometi um errinho aqui. Deixa eu voltar para a posição. Ok. Então, assim a gente constrói N1, N2 e N3 com N maiúsculo. Depois que a gente faz isso, o que a gente procura? A gente procura um R1 que multiplica o N1 grande mais um S1 que multiplica o N1 pequeno, que no nosso caso vai ser o nosso M1 mesmo, e que isso dá 1, porque o MDC entre o N1 grande e o N1 pequeno é sempre 1. Eles são primos entre si devido a eles terem sido construídos dessa maneira, né? Aqui está o N1, N2, N3, aqui está o N1, N2, N3. Então você tem que encontrar quem é esse R1, porque esse R1 é que vai ajudar você a encontrar a resposta. Então você tem 35 e você tem 3. 35 é o N1 com N maiúsculo e você tem 3 que é o N1 com N minúsculo. Normalmente aqui dá para chutar, né? Dá para fazer chutes e encontrar os valores. Inclusive, nesse ponto vem uma lembrança que eu tenho da prova. Alguém até me xingou um pouco, me reclamou, porque na prova eu coloquei muito assim: de onde vêm essas contas? Porque veja bem, se você chuta os valores, você pode encontrar valores diferentes dos que as contas lhe levariam a encontrar. Então, por exemplo, aqui mesmo nesse caso, se você tivesse feito, ao invés de 2 e do menos 23, você tivesse escolhido fazer a conta 35 dividido por 3, usando aquela nossa chavezinha do algoritmo de Euclides, né? Se tivesse feito assim, vamos ver se a gente encontraria 2 e menos 23. Você teria 35 para dividir por 3. E aí 35 para dividir por 3 dá 11, né? Dá 11. 3 vezes 11, 33, sobram 2. E aí você dividiria agora por 2. Você dividiria agora por 2. E aí 3 dividido por 2 dá 1. E dessa vez sobra 1. E agora, por fim, você vai dividir por 1. Aí dividir por 1. 2 dividido por 1 dá 1. E não sobra nada. Tá, e aí você iria escrever isso como? Iria escrever assim: 35 igual a 11 vezes 3 mais 2, né? E aí você iria escrever 2, minto, né? Primeiro 3, né? Aí 3 igual a 2 vezes 1 mais 1, né? Então 35 é 3 vezes 11 mais 2 e o 3 é 2 vezes 1 mais 1. Você iria escrever isso. A sua intenção é escrever uma combinaçãozinha com o 35 e com o 3. Então o que você faz? Você substitui... e essa combinação tem que dar 1, né? Aí você faz o quê? Você pega esse 2 aqui e você isola ele, né? O 2 é igual a 35 menos 11 vezes 3. 35 menos 11 vezes 3. Né? Você isolaria esse 2 e substituiria aqui o 2. Então você tem que 3 é igual. O 2 você escreve como 35 menos 11
vezes 3, isso mais 1. Então, você já tem o que você queria, porque você passa o 35 para cá, você tem menos 1 vez 35, e você passa o menos 11 para cá, então você tem mais 12 vezes 3, igual a 1. Veja que você encontrou aqui o seu R1 e aqui o seu S1, diferente do R1 e do S1 que ele encontrou, né? Ele encontrou 2 e menos 23. Então, se você não tivesse chutando, não encontrasse esses valores, e você usasse o algoritmo de Euclides para encontrar, então você encontraria, por exemplo, menos 1 e 12. Menos 1 e 12. Ora, isso alteraria a tua resposta? Com certeza. Porque a tua resposta, o teu x0, pela teoria que nós vimos até então, o seu x0 ele é C1 vezes R1 vezes N1, né? Depois mais C2 vezes R2 vezes N2. E tem o terceiro, né? Mais C3 vezes R3 vezes N3. Então, o seu x0, esse aqui, esse x0, ele é obtido dessa forma, né? O seu x0 ele é obtido fazendo essa conta aqui. Esse é o seu x0. Ora, então note que se eu sigo a minha conta aqui, os outros até que são meio claros, né? Você quer que dê 1 e você tem 21 e 5. Claro que se você multiplicar 4 vezes 5 dá 20, então 1 vezes 21 e menos 4 vezes 5, aqui vai dar menos 20 e claramente isso vai dar 1 facilmente. Aqui você tem 15 e 7, 2 vezes 7 dá 14, então para você conseguir 1, é claro que menos 2 e 1 é uma boa escolha. Mas esses dois aqui, ó, 2 vezes 35 dá 70. E 3 vezes menos 23 dá menos 69. Então dá 1 de fato. Mas se eu tivesse feito, por exemplo, as contas dessa maneira, eu teria encontrado aqui menos 1. Então, as minhas contas me levaram a menos 1 e 12. Que também é verdade, porque 12 vezes 3 dá 36. E menos 1 vezes 35 dá menos 35. Então aqui daria 1 de fato. Então a solução dele é essa aqui. A nossa, fazendo as contas dessa maneira, o nosso x0, ele não teria 2 aqui. Ele teria... minto, né? Primeiro é importante olhar quem é o nosso C1. Nosso C1 é esse 2 aqui, tá? Então, note que é 2, 3, 2. É o 2, o 3 e o 2 é o nosso C1. Então, eu vou colocar o 2 para representar o C1. Agora, na hora de colocar esse 2 aqui, eu vou colocar 1, que é o nosso R1, melhor. Menos 1, né? Menos 1, que é o nosso R1. Então, a minha conta seria 2 vezes menos 1, vezes 35, que é o N1 maiúsculo. Agora, mais, aí aqui 3, tá certo? 2, que é... minto. 1 aqui primeiro. E depois o nosso N2, que é o 21. E depois mais o nosso C1 aqui, que é 2. Vezes o R1, que é 1. E vezes o N3, que é 15. Ou seja, a nossa conta é igualzinha à dele, diferenciando-se apenas... A nossa conta é igualzinha à dele, diferenciando-se apenas na primeira parte, né? Porque aqui é 3 vezes 1 vezes 21, ele não colocou 1. E aqui é 2 vezes 1 vezes 15, ele não colocou 1 também. Então, ele achou 233. Nós acharíamos, fazendo as contas desse jeito, quanto a gente ia achar? Vamos ver. Então, o nosso x0 seria igual
a menos 70, né? Menos 70 aqui. Aqui dá 3 vezes 21, então mais 63. E aqui dá 30. Então dá 93 menos 70. Daria 23 a nossa resposta. E a resposta dele deu 233. Eu diria a você que a nossa resposta é melhor do que a dele. Porque N1 vezes N2 vezes N3, ou seja, 3 vezes 5 vezes 7, dá 105. Então o ideal é que a gente encontre um número menor que 105 na resposta. Como ele usou 2 aqui, ele acabou encontrando 233, que é uma resposta certa também, né? Afinal de contas, isso daqui está certo. Diferente do exemplo anterior que nós mostramos onde havia um erro, aqui não há um erro. Aqui há uma resposta correta, 233 também é a resposta. Mas se nós fizéssemos a conta com o menos 1 aqui e o 12, nós teríamos achado direto a resposta como 23 e não esse 233. Mas ambas as respostas estão corretas. Quer dizer, tanto faz eu dizer que x é igual a 233 mais 105t, com o t pertencendo a z, tanto faz eu dizer isso, como dizer que o x é igual a 23 apenas, mais 105 vezes t, com o t pertencendo a z. Como é que você tem certeza disso? Basta você encontrar um t para um deles que dê como resposta o outro. Se você mostrar que uma resposta contém a outra, a diferença é só que o t de uma é um t diferente do t da outra, né? Então, por exemplo, se você colocar t igual a 2 aqui, né? Você vai ter 210 aqui. E 210 mais 23 dá 233. Então, por exemplo, se você pegar t igual a 2, você encontra o 233 aqui. Ok? Se você colocar t igual a menos 2 aqui, você tem menos 210 aqui, 105 vezes menos 2, menos 210. E menos 210 mais 233 dá justamente o 23. Então, se você coloca t igual a 2 nessa, você tem essa. E se coloca t igual a menos 2 nessa, você tem essa. Ambas as respostas estão certas. Mas é bom chamar a atenção desse fato, de que se você não encontrar os números chutando, assim como ele vem fazendo, você pode usar o algoritmo de Euclides. E chutar pode te dar uma resposta diferente de usar o algoritmo. Ambas as respostas estão certas, porque é verdade que 2 vezes 35 mais menos 23 vezes 3 é igual a 1. Isso é verdade. Então R1 pode ser 2. Mas também é verdade que menos 1 vezes 35 mais 12 vezes 3 é igual a 1. Isso também é verdade. Então o nosso R1 também pode ser o menos 1. Tá certo? Então, desde que não esteja errado, a aplicação da proposição 339 do teorema 344, não estando errado as aplicações da teoria, as respostas sairão naturalmente. Tá certo? Entendido? Dá trabalho, cheio de informação, tem que treinar um pouco para não errar, tá? E acostumar com essas contas. Entender bem o algoritmo. Pois bem, quando essa hipótese, a hipótese que ele está se referindo, é o fato desses caras aqui, os NIs, eles são primos entre si, tá? Então, 3, 5 e 7 são primos entre si. Quando essa hipótese existe, então o teorema garante que existe a solução. Mas, quando essa hipótese não está verificada, o sistema pode ou não ter solução.
e será necessário estudá-lo individualmente, como faremos nos dois próximos exemplos. Então, olha, uma hipótese importante do teorema que garante a solução, que é o teorema chinês do resto, é que esses números que você tem aqui, o M1, o M2, o M3, né? Esses caras aqui, eles são primos entre si. Então, nesse caso, 3, 5, 7 são primos entre si. No exemplo anterior, também eram primos entre si. Ele agora quer estudar o caso em que não são primos entre si. Então, se essa hipótese não é garantida, o teorema chinês do resto não garante que existam soluções, né? Então, vamos considerar esse exemplo. Você tem um sistema de congruências, com essas duas congruências, e claro, 4 e 6 não são primos entre si. O MDC entre 4 e 6, a gente sabe que é 2, não é 1. Portanto, estou diante de uma situação onde a hipótese que o teorema chinês do resto tem não está sendo cumprida. Então, vamos tentar resolver como a gente resolveu a primeira vez que a gente se deparou com o sistema de congruências. A gente fez o quê? A gente escreveu essa primeira congruência dessa forma, né? A gente disse que se x é congruente a menos 1 módulo 4, isso significa dizer que 4 divide x menos 1, né? Então, isso significa dizer que x menos 1 é um múltiplo de 4. Então, ele escreveu 4y. E aí, passando o menos 1 para o outro lado, você pode afirmar que x é igual a menos 1 mais 4y. Então, é isso que ele faz. Dessa primeira, ele tira esse fato, onde y é um inteiro qualquer que ele está usando, tá? Então, y é para representar um inteiro qualquer. Então, para que sejam soluções também da segunda, então a gente tem que ter que esses menos 1 mais 4y também possam ser colocados no lugar desse x aqui. Então, menos 1 mais 4y vai ter que ser congruente a 2 módulo 6. Mas dizer isso, bem, eu posso somar 1 aqui dos dois lados, né, para desaparecer com esse menos 1. E aí eu vou ter que 4y é congruente a 3 módulo 6. Bem, como o MDC entre 4 e 6 é 2 e não é divisor de 3, né? O MDC entre 4 e 6 aqui é 2 e 2 não divide 3, né? Você tem MDC de A e M, esse MDC ele tem que dividir o B, né? Então, esse é o nosso B. E o nosso MDC deu 2 e o nosso B é 3. O 2 não divide 3. A gente já viu que nessa circunstância não tem solução. Nessa circunstância não tem solução. Esse é o problema. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque 4 e 6 não são primos entre si. O teorema chinês do resto só garante que tem solução se forem primos entre si. Como não são, pode acontecer esse tipo de coisa. Não tem solução. Você vai tentar resolver o sistema e o sistema chega numa congruência que não tem solução. Certo? Então, consequentemente, não existe nenhum inteiro que seja a solução do sistema dado. Se não dá para resolver essa congruência, é porque não dá para resolver o sistema. Ok? Entendido isso, ficou claro, né? Aqueles números que ficam lá no final, eles têm que ser todos primos entre si. Se eles não forem primos entre si, você não garante solução. E esse exemplo mostrou uma situação em que não tem solução. Mas você também não pode garantir que não tem. Pode ser que tenha. Então, este é o exemplo que ele dá logo a seguir. Então, aqui está um exemplo que mostra que não tem. Agora vamos para um que vai ter uma solução. Consideremos esse sistema. De novo, estou com 4 e 6. MDC, novamente, né? O destaque aqui é que o MDC
entre 4 e 6 é 2. MDC entre 4 e 6 é 2. Portanto, diferente de 1. Então, não cumpre a hipótese lá do teorema chinês do resto. Então, novamente, as soluções da primeira equação estão dadas por... Aí ele vai e escreve, né? X menos menos 1 é um múltiplo de 4. Portanto, x igual a menos 1 mais 4y. E aí, para que cumpra as duas congruências, menos 1 mais 4y tem que ser congruente a 3 módulo 6. Ora, mas aí somando um dos dois lados aqui, eu tenho que o 4y tem que ser congruente a 4 módulo 6. E nesse caso, o MDC entre 4 e 6, que é 2, divide B, né? Aqui é o nosso B. E eu tenho que o MDC entre o 4 e o 6, o MDC entre o 4 e o 6, ele tem que dividir esse cara do meio. E isso acontece, ele divide 4. Portanto, essa equação ela tem solução. Melhor, essa congruência ela tem solução, né? A equação é equivalente, essa equação aqui é equivalente, na verdade, posso dizer, essa equação, né, é equivalente a essa daqui, porque todo mundo aqui é múltiplo de 2. Então eu posso dar uma simplificada básica aqui, né? Divido por 2, fico com 2, divido por 2, fico com 2, divido por 2, fico com 3, né? E as soluções dessa daqui, o que você tem é que o 3 ele divide o 2y menos 2. Isso significa dizer que 2y menos 2 ele é um múltiplo de 3. Então ele é um 3t com o t pertencendo a z. E aí ele escreve isso que está 2y menos 2 ele escreve isso que está aqui. Você consegue dizer que dá para colocar o 2 aqui em evidência, né? Você tem que 2y menos 1 é um múltiplo de 3. E como o 2 não é múltiplo de 3, então com certeza o y menos 1 é um múltiplo de 3, né? Então você tem que o y menos 1 é um múltiplo de 3. Eu não posso nem usar t aqui. Inclusive, aproveitando para comentar de novo sobre a prova, teve alguém que usou letras e depois acabou repetindo as mesmas, usando a mesma letra para duas circunstâncias distintas, ou então usando letras distintas para a mesma circunstância. Então, se é a mesma incógnita, usa a mesma letra. Se você mudou de incógnita, muda de letra. Então, veja nesse caso, eu não posso chegar aqui e dizer que o y menos 1 é 3t, porque quem é 3t é o 2 vezes y menos 1. Então, se eu digo que 2 vezes y menos 1 é 3t, e eu digo que y menos 1 também é 3t, alguma coisa está errada, né? Ou 2 vezes é 3t, ou uma vez só que é 3t. Então, eu vou mudar a letra. Como eu quero terminar a solução usando a letra t, então eu vou mudar nas primeiras. Vou mudar o t para uma outra letra qualquer. Deixa eu ver. Já usei x, já usei y, vou usar z, né, com o z pertencendo aos inteiros, tá? E aí, ao invés de eu ter aqui 3t, eu vou dizer que o que eu tenho é 3z. E agora faz sentido. Se esse produto é um múltiplo de 3, mas o 2 não é um múltiplo de 3, então o y menos 1 é um múltiplo de 3. E agora eu usei a letra t, porque se eu digo que 2 vezes isso é um 3 vezes z, eu posso dizer que y menos 1 é um 3 vezes t. Não é o mesmo múltiplo. É um múltiplo de 3, mas é um múltiplo diferente. Por isso que eu tenho que mudar a incógnita. Certo? Eu tenho que mudar isso aqui. E por que eu optei por deixar t no final? Para ficar escrito igual ao que está aqui. Para poder escrever igual ao que está no livro, já que é o que eu estou comentando. Ou seja, eu agora posso escrever que y é igual
A1 mais 3t, para ficar igualzinho o que está aqui no livro. Tá? Então, de fato, eu acabei de conferir as ideias dele e as soluções são dessa forma. Então, estamos numa situação em que o MDC entre esses dois caras não é 1, mas tem solução, e a solução está aqui apresentada. Então, substituindo na expressão x, temos que todo número da forma x igual a menos 1 mais, porque eu tenho x aqui, né? O x foi dado aqui. X é igual a menos 1 mais 4y. Só que a gente acabou de dizer que os y eles são da forma 1 mais 3t. Então, se os y são da forma 1 mais 3t, então eu tenho que todo x é da forma menos 1, mais 4. Então, menos 1 mais 4 vai dar 3. 3 e mais 12t. 3 mais 12t. Então, eu posso dizer que todo x é dessa forma. 3 mais 12t, onde o t é um número inteiro qualquer. T pertence a z. Ele simplesmente substituiu este y que ele encontrou nesta expressão do x, porque a resposta ao teu sistema de congruência tem que ser dada em x, né? O y é uma letra que você inventou no meio do caminho para fazer as contas. O z você inventou no meio do caminho para fazer as contas. A resposta à pergunta que lhe foi feita tem que ser dada com as mesmas letras que lhe perguntaram. Se lhe perguntaram em x, dê a resposta em x. Mesmo que você use um monte de letras no meio do caminho, volte para a letra original para poder dar a resposta. Tá? Essa é a solução do sistema. Ok, isso termina uma sessão e aí vem uma porção de exercícios depois daí. Tá? Tudo bem até agora? A gente fecha aí o teorema chinês do resto. E aí a gente fala dos teoremas que eu citei no WhatsApp, né? O teorema de Euler, o teorema de Fermat primeiro, depois o teorema de Euler e o teorema de Wilson, tá? O teorema de Euler é uma generalização do teorema de Fermat e o teorema de Wilson é um caso particular interessante. Ok. Então, assim termina a aula que eu tinha preparado no dia 10. E aí vamos para as aulas preparadas para o dia de hoje, que foi essa aqui de 7 e pouco da manhã. Vamos olhar para ela. Bem, vamos ver. Está aqui no início. Caramba, grande, hein? Chegamos. Pronto. Os teoremas de Fermat, Euler e Wilson. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então vamos lá. Teorema de Fermat. Lá na seção 3.2, a gente disse que Fermat ele afirmou em 1640 que se A é um número inteiro não divisível por um certo primo P, então P divide a potência A elevada a P menos 1, menos 1. Ou seja, a potência e depois você tira uma unidade, né, do resultado da potência. A seguir, daremos uma demonstração desse resultado formulando-o na linguagem de congruências. Então, com a linguagem de congruências, esses resultados ficam com demonstrações interessantes. Fermat gostava de fazer afirmações e não mostrar as demonstrações. Mas com a linguagem de congruência a gente consegue demonstrações possíveis da gente conseguir entender, né? E conseguir, na verdade, expor as ideias de maneira mais enxuta, por causa da linguagem de congruência. Então, passando para a linguagem de congruência, Fermat havia afirmado que se A é um inteiro e P não divide esse inteiro A, então P divide isso. Em linguagem de congruência, a gente diz assim: seja P um primo, né,
e A um inteiro tal que o P não divide o A. Exatamente o que ele tinha dito antes. Então, A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Ou seja, em outras palavras, dizer isso é exatamente dizer o que Fermat dizia. Dizer que P divide A elevado a P menos 1 menos 1. É a mesma coisa, tá? Só que em linguagem de congruência. Então, vamos à demonstração que ele apresenta. Bem, consideremos o conjunto de inteiros. Aí ele lhe dá esse conjunto aqui. O conjunto tem o inteiro A. Note que esse inteiro A ele está usando a mesma notação do enunciado do teorema, porque é sobre este inteiro que ele está falando. Então, ele criou um conjunto que começa com o inteiro A, depois pega 2 vezes o inteiro A, depois pega 3 vezes o inteiro A e assim por diante, até P menos 1 vez o inteiro A, certo? O P quem é o número primo do enunciado. Então, ele pega todos os múltiplos do A, cuja multiplicidade é sempre acompanhada de um número menor do que o P, desde o 1 até o P menos 1. Todos os números menores do que o P, todos os inteiros maiores ou iguais que 1 e menores do que o P. Então ele montou esse conjunto. Vamos começar a pensar nesse conjunto que foi montado. Dados 2 elementos quaisquer desse conjunto, eles não são congruentes entre si módulo P. Bem, ele vai explicar por quê, mas a gente já deveria saber, né? Porque as congruências acontecem resto de divisão. Se você olhar esses números aqui, você vai ver que todo mundo aqui é múltiplo de... o primeiro é múltiplo do 1, depois múltiplo do 2, do 3, etc., até o P menos 1. Se você lembrar que P é primo, então é claro que se você pensar na divisão por P, esses aqui são os possíveis restos da divisão por P. Quando você divide por P, além do resto zero, que não está aqui, então os restos são 1, 2, 3 até P menos 1. E se os restos são distintos, eles não são congruentes módulo P. Bem, mas como ele não quer olhar para esse conjunto logo, ele vai olhar logo depois, ele quer olhar para esse aqui, note que dá no mesmo. Por que 2 deles não são primos entre si? Por que 2 deles não são primos entre si? Porque, veja bem, se você pegar 2 deles, x vezes A, um múltiplo do A, e olhar um y vezes A, é claro que acontece que isso, se isso daqui for congruente módulo P, então isso significa dizer que o P ele vai dividir o XA menos o YA, ok? Então a gente pode escrever isso como x menos YA. A gente pode escrever isso como x menos YA. E daí? E daí é que, por hipótese do nosso teorema, o P ele não divide o A. Então, se ele divide x menos YA, se ele divide x menos y vezes A, e ele não divide o A, ele é obrigado a dividir o x menos y. Então, você conclui que o P tem que dividir o x menos y. Ou seja, com esse x, com esse x variando desde o x e o y variando desde o 1 até o P menos 1, ou seja, o x e o y representam os números que estão multiplicando o A aqui. Mas só que, como eu disse agora, o P não divide o A, Então o MDC entre P e A é 1. Isso significa dizer que eu posso tirar o A daqui. Então eu vou concluir isso daqui. Eu vou concluir que x é congruente a y módulo P, ou seja, o P divide o x menos y. Tá? Você conclui que o x é congruente ao y módulo P. O que não pode acontecer, por quê? O x e o y são números que estão aqui entre o 1 e o P menos 1. Quando você faz a diferença entre esses dois números positivos,
o resultado vai dar um número menor do que o P, né? Vai dar um número menor do que o P menos 1, inclusive. Então, se vai dar um número menor do que o P menos 1, o P não tem como dividir um número menor do que ele, ok? Então, não dá para dividir, não acontece. Isso daqui não acontece. Então, qual é a sua conclusão? É que se o P pudesse dividir essa diferença, que o P não pode de fato dividir essa diferença, porque ele não pode dividir essa, né? Então, o MDC entre dois desses elementos não pode ser 1. Não pode ser 1. Não pode acontecer do MDC entre dois desses elementos ser 1. Então, consequentemente, eles não são primos entre si. Ok? Então, essa é a primeira observação que a gente tem. Eles não são, primos não, congruentes entre si. Eles não são congruentes entre si. Não dá para ser da mesma classe. Né? Dois deles não estão na mesma classe. Ok? Dois deles não estão na mesma classe. Quer dizer, eu estou chamando de classe, mas ainda não defini classe, né? Então deixa eu mudar a minha linguagem. Dois deles não são congruentes, não podem ter o mesmo resto de divisão por P. Porque a gente vai falar de classe na próxima sessão. Bem, aí, já que eles não são congruentes, mesmo porque esses daqui não podem ser congruentes, né? Já que são restos diferentes na divisão por P, então eles não podem ser congruentes entre si módulo P. Além disso, nenhum dos elementos de 352, nenhum dos elementos daqui, é congruente a 0 módulo P. Sim, nenhum deles é congruente a 0 módulo P. Significa dizer que P não divide nenhum deles. Claro, né? O P não divide o A e o P não divide ninguém menor do que ele. Então o P não pode dividir o produto A vezes 1, 2 vezes A, 3 vezes A, até P menos 1 vezes A. Então, nenhum dos elementos de 352 é congruente a 0 módulo P, né? Nenhum desses aqui, porque são todos menores do que o P e ele não tem como dividi-los. Bem, já que se P dividisse x vezes A, com o x entre 1 e P menos 1, então P teria que dividir o x, ou o P teria que dividir o A. Como P não divide o A por hipótese, e a gente acabou de... e ele não tem como dividir o x porque o x é menor do que ele, então não tem como dividir nenhum deles. Ok. Segue-se então que os elementos de 352 são congruentes aos elementos de 353 numa ordem conveniente. O que acontece é o seguinte, ó, eles não são congruentes entre si. 2 a 2 não são congruentes entre si. E a quantidade de elementos que eu tenho aqui é exatamente a mesma que eu tenho aqui. Então, abaixo do P, né, entre o 1 e o P, você tem exatamente P menos 1 elementos. P menos 1 elementos. Todos eles são 2 a 2 não congruentes entre si. Aí quando eu olho para aqui, eu tenho a mesma coisa. A, 2A, etc. até P menos 1A. A quantidade de elementos aqui também é P menos 1 elementos, né? Os coeficientes são exatamente os mesmos números. Então, eu aqui também tenho P menos 1 elementos não congruentes 2 a 2 e todos eles só podem estar na mesma congruência desses aqui, porque a quantidade é a mesma e eles não são congruentes 2 a 2, ou seja, olhando congruência módulo P, não há repetição deles. Eles são todos de congruências diferentes. Esses daqui também são todos de congruência diferente e a quantidade é a mesma. Né? E só existe P menos 1, a possibilidade de congruências diferentes módulo P. Então, resultado, eles são, de alguma forma, congruentes entre si. Eu não estou te dizendo que o 1A seja congruente ao 1, que o 2A seja congruente ao 2. Eu estou te dizendo que esses P-1 elementos são congruentes a esses P-1 elementos de maneira cruzada, ou seja, a ordem eu não garanto a mesma, mas eu garanto que eles têm que ser congruentes uns aos outros aqui. Eu tenho que ter uma relação de congruência aqui cruzada entre eles. Pois bem, então, segue-se então que os elementos de 352 são congruentes aos elementos de 353 numa ordem conveniente, né? A ordem eu não garanti que seja a mesma, mas que eles vão ser congruentes, eles serão.
Então, temos então P menos 1 congruências da forma, já que eles são congruentes entre si, então eu posso dizer que o A é congruente a um x1, o 2A é congruente a um x2, até o 3A é congruente a um x3, até o P menos 1A ser congruente a um xP menos 1. Veja, o desejo era escrever assim, A congruente a 1 módulo P. O desejo era esse. 2A congruente a 2 módulo P. E assim por diante, até o P menos 1A congruente a P menos 1 módulo P. O desejo era escrever isso assim, mas eu não garanto que a ordem seja essa. De repente, o 2A é congruente ao P menos 1. O 2 é congruente ao P menos 1A. O 3 é congruente ao A. Bem, eu não garanto a ordem. Por isso que está colocado aqui x1, x2, etc. Né? Até xp menos 1. Ao invés de estar colocado 1, 2 até p menos 1. Então, o xp menos 1 aqui, de repente, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser qualquer um que esteja aqui. O x2 pode ser o p menos 1. Bem, a ordem pode ser diferente, né? Então, onde os x1, x2, xp menos 1 são os inteiros 1, 2, p menos 1, só que eventualmente em uma outra ordem. Tá certo? Eles são os mesmos, só que eventualmente em outra ordem. Então, deixa eu riscar aqui para deixar claro para vocês que isso daqui é uma coisa que eu não garanto. Eu não garanto esta ordem, mas eu garanto que são os mesmos. Não garanto esta ordem. Bem, sendo assim, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o produto de todo mundo que está à esquerda dessas congruências e o produto de todo mundo que está aqui à direita. A ordem é contrária, a ordem eu não garanto. Mas quando eu faço o produto, aí não interessa. São esses mesmos elementos, eu posso colocar na ordem que eu quiser. Então, quando eu faço o produto de todo mundo que está aqui à minha direita, eu tenho justamente o 1, o 2 até o P menos 1, que está numa ordem qualquer, mas na hora que eu faço o produto eu coloco na ordem que eu quero, afinal de contas é comutativo. Então, fazendo o produto desses caras todos, eu reorganizando, eu posso escrevê-los assim. Tá? Esses caras que aqui estão, eles são obtidos fazendo o produto x1, x2, etc., até o xp menos 1, só alterando a ordem para ficar desse jeito. E do lado de cá, o que você tem é exatamente esse produto aí, né? É o A, depois o 2A, até o P menos 1A. Acontece que o A está quantas vezes aqui? O A está P menos uma vez aqui. Então vai ser, eu posso comutar, mudar as posições e escrever isso assim. A vezes A vezes A, quantas vezes? P menos uma vez. Né? Eu posso escrever os A's primeiro. Né? P menos uma vez. Aqui. P menos 1 fatores. P menos uma vez. E aí, se eu coloco os A's para frente, quem é que fica sobrando para eu multiplicar? É 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, etc. Até o último, que é o P menos 1. Ora, então o que é A vezes A vezes A, P menos 1 vez? É A elevado a P menos 1. E o que é 1 vezes 2 vezes 3 até P menos 1? É P menos 1 fatorial. Ok? Então, do lado esquerdo é P menos 1 fatorial vezes A elevado a P menos 1. E do lado direito é exatamente P menos 1 fatorial. Ora, dá para tirar então P menos 1 fatorial daqui e P menos 1 fatorial daqui. Sendo que aqui fica 1, né? Então está aqui o 1. E o que ficou do lado de cá foi... Perdão, está aqui o 1, né? E o que ficou do outro lado foi simplesmente A elevado a P menos 1.
Isso é possível, especialmente porque o P não divide o P menos 1, nem o P menos 1 divide o P. Eles são primos entre si, então eu posso cancelar esse cara daqui, né? O P não vai dividir mesmo esse cara. Ou seja, dizer que isso é congruente é dizer que o P divide isso menos isso. Mas o P não divide esse cara. Então ele é obrigado a dividir esse, né? Portanto, eu posso dividir os dois lados dessa congruência por P menos 1 fatorial. Quando eu divido por P menos 1 fatorial aqui, eu tenho 1, e quando eu divido por P menos 1 fatorial aqui, ele desaparece. Então eu tenho essa congruência aqui. Mas essa congruência é exatamente o que eu queria demonstrar. Tá? Era exatamente isso que eu estava querendo demonstrar. Que vale isso. Está aqui. Foi onde chegamos. Esse é o famoso Teorema de Fermat. Esse é o famoso Teorema de Fermat. Fermat, então, fez essa afirmação lá por volta de 1640 e demorou 130 anos, mais ou menos, para que Euler se debruçasse sobre o problema e visse que dava para fazer uma afirmação maior. É claro que entre Fermat e Euler, muita gente mexeu nesse negócio aí, né? Muita conta deve ter sido feita e tal. Havia a forma de estudar as coisas estava mais organizada, já haviam universidades, o mundo estava mais ou menos desenvolvido e muita conta foi feita aí. E é claro que não é só em cima do que afirmou Fermat que Euler trabalhou, mas Euler, em 1770 e alguma coisa, vai lá e faz uma generalização desse resultado. Ele vai lá e mexe um pouco mais. Se você já não gostou muito da demonstração do Fermat, já foi um pouquinho engenhosa, não é tanto, né? Mas é bonito de ver, é engenhoso, mas não é impossível de ser entendido, não é difícil de ser entendido, dá para entender. Aí o Euler ampliou um pouquinho a ideia. Mas antes tem um corolário. E esse corolário é interessantíssimo, né? Esse daqui parece até mais restritivo do que o corolário. O corolário é bem cruelzinho assim. Você tem que aqui o P é um primo e o P não divide o A, né? O A não veio assim tão solto. Aí você tem que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Já o corolário não te diz nada sobre o A. Seja P um primo e A um inteiro arbitrário, o inteiro que você quiser. Aí o corolário diz que o A elevado a esse P primo, que também é um primo qualquer, não relaciona nada do P com A, ele vai ser congruente ao próprio A módulo P. É isso que diz o corolário, né? Isso é ótimo, né? Isso significa dizer que se você pegar um primo, sei lá, 3, e você pegar o inteiro que você quiser, 9, isso é congruente a 9 módulo 3, né? Isso é congruente a 9 módulo 3. Ou seja, sempre que você tiver o cara aqui e o mesmo aqui, e aqui for um primo, isso é verdade, se for o mesmo primo, né? Então, é um resultado assim, largo, né? Você já sabe que pode sempre contar com esse fato. Bem, a demonstração, ele divide nas duas partes, né? Ele diz primeiro o seguinte: se o P não dividir o A, eu estou no teorema, né? Então, do teorema acima, eu tenho que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Aí eu multiplico ambos os membros dessa congruência por A, e aí eu tenho que A vezes P menos 1 vai ser A elevado a P, e A vezes 1 vai ser A, então eu tenho o resultado. Então, se o P não dividiu A, eu tenho o resultado multiplicando por A os dois lados do resultado do Teorema de Fermat. E se o P dividiu A, então o que acontece? Ele vai dividir o A elevado a P. Ora, então se ele divide o A e ele divide, né, se ele divide o A e ele divide o A elevado a P, particularmente ele divide a diferença, né? Ele divide as duas parcelas, então ele divide a diferença. Então dizer que P divide a diferença é dizer que A elevado a P é congruente a A módulo P, e vice-versa, né? Que A é congruente a A elevado a P módulo P, tanto faz, né? Porque dividiu a diferença assim, divide no sentido contrário também. Legal.
corolário interessantezinho e bom para fazer conta. O teorema de Fermat pode ser usado para provar diversos resultados sobre divisibilidade. Ilustraremos essa afirmação com alguns exemplos. Então, alguns exemplos que a gente encontra em exercícios de Olimpíada, coisinhas que parecem, pô, como é que o cara vai fazer isso? E a simples aplicação do teorema de Fermat, teorema de Euler, teorema de Wilson, resolve o problema de maneira tirada do bolso, assim, né, de maneira mágica. Mas primeiro é interessante conhecer os teoremas. Então, por exemplo, esse é um exercício clássico, né? Seja A um inteiro arbitrário. Provaremos que o algarismo das unidades de A e de A elevado à quinta é o mesmo. Isso quando a gente está com o número escrito na base 10. Então, como é que ele mostra isso? Ele diz, se R e S indicam esses algarismos, ou seja, o algarismo da unidade do A é o R e o algarismo das unidades do A elevado a 5 é o S, né? Aí o que acontece? Vamos indicar dessa maneira, como A é congruente a R módulo 10, lembre-se, todo número é congruente ao algarismo das unidades módulo 10. Isso é evidente, né? Você tem, por exemplo, se você não lembra disso, ou não entendeu isso em algum momento, sei lá, chuta um número qualquer, 2157. 2157. Você vai dividir isso por 10, é claro que o resto é 7. É claro que o resto é 7, porque 2150 é múltiplo de 10, o que vai sobrar é o 7. Portanto, a divisão de A por 10 vai dar o último algarismo, sempre. Então, A é sempre congruente ao último algarismo módulo 10, né? E a mesma coisa acontece com A elevado à quinta, é congruente ao último algarismo módulo 10. Então, para a gente concluir a igualdade de R e S, né, a gente quer mostrar que R e S são iguais, basta a gente mostrar que A quinta e A são iguais, né? Ou seja, em outras palavras, se a gente mostrar que A é congruente a elevado à quinta módulo 10, a gente vai estar dizendo que R e S são congruentes no módulo 10. Né? Em outras palavras, são os mesmos, são iguais, porque R e S só podem assumir os valores de 0 até 9. E se eles são congruentes no módulo 10, então de fato eles são iguais. Então vamos lá. Do teorema de Fermat, o que a gente tem? A gente quer concluir isso, né? Quer concluir essa congruência. Do teorema de Fermat, a gente tem que A elevado a um primo qualquer, P, né? É congruente ao próprio A módulo 5. Na verdade, ele está usando aqui já o nosso corolário, né? Ele está usando o nosso corolário. O corolário é que diz que A elevado a P é congruente a A. Então, é do teorema de Fermat, mas já usando na forma de corolário. Então, A elevado à quinta é congruente a A módulo 5. Logo, o 5 ele divide o A elevado à quinta menos A. Ora, mas por outro lado, não é só o 5 que divide. Por quê? Porque o 2 também divide o A elevado à quinta menos A. E por que o 2 também divide o A elevado à quinta menos A? O 2 divide o A elevado à quinta menos A pelo seguinte. Porque se o A for par, A elevado à quinta é par. E aí você vai estar com o número par menos o número par. Isso dá par. Portanto, o 2 divide esse número par. E se o A for ímpar, A elevado à quinta continua ímpar. E aí você vai estar com o número ímpar menos um número ímpar. E um número ímpar menos um número ímpar é um número par. Portanto, o 2 também divide. Então, se A for par, o 2 divide. Se A for ímpar, o 2 divide. Então, o 2 sempre dividirá A elevado à quinta menos A. Certo? Bem, como o MDC entre 2 e 5 é 1, e aí a essa altura, se você está se perguntando por que ele usou o 5 e agora está usando o 2, lembre-se que ele quer provar algo em relação ao 10, e 2 vezes 5 dá 10. É isso que ele está fazendo, ele está pegando a fatoração do 10, que é 2 vezes 5. Como o MDC entre 2 e 5 é 1, isso significa dizer que se o 5 divide o A elevado à quinta menos A,
o 2 divide o A elevado à quinta menos A, e eles são primos entre si, então o produto dos dois divide o A elevado à quinta menos A. Ou seja, 2 vezes 5, que é 10, também divide o A elevado à quinta menos A, e dizer isso significa dizer isso, né? Significa dizer que A elevado à quinta é congruente a A módulo 10, né? É a mesma coisa que dizer que 10 divide A elevado à quinta menos A. E era o que a gente queria demonstrar, né? A gente demonstrou que A quinta é congruente a A módulo 10, mas o A quinta também é congruente a S módulo 10 e o A também é congruente a R módulo 10. Então você conclui que de fato o R que você concluiu foi que o R ele é congruente a S módulo 10. A questão é que S e R são números entre 0 e 9. Então, se eles são congruentes módulo 10, se eles são congruentes entre eles dois, módulo 10, e eles estão entre 0 e 9, então eles são obrigados a serem iguais, né? Então, de fato, eles são iguais, né? A gente pode dizer mais do que eles são congruentes. Essas duas informações juntas implicam que, na verdade, R e S são iguais, que era o que a gente estava querendo demonstrar. Bem, vamos aos exemplos disso daí, né? Bem, mas devo, neste momento, perguntar aos senhores: tudo bem? Quanto a essa demonstração, foi legal? Eu acho a teoria dos números charmosa pra caramba, né? Fala de coisas assim, por exemplo, agora mesmo essa frase que essa parte que eu acabei de dizer, né? O 2 vai dividir o A elevado à quinta menos A, não importa se o A é par, se o A é ímpar, ele vai sempre dividir. São considerações que a gente, geralmente no cotidiano, no ser humano normal, né, digamos assim, aquele que não estuda matemática, ele não para ficar pensando nessas coisas, né? E a gente consegue ver isso com desenvoltura, né? Uma informação charmosa, assim, sofisticada. Porque se você disser isso para uma pessoa qualquer, pega aí 7 elevado à quinta menos 7, é par, né? Pega aí 8 elevado à quinta menos 8, é par. Não importa qual for o número que você colocar, é par. 27 elevado à quinta menos 27, é par. Quer dizer, interessante você poder dizer isso, né? É charmosa. A teoria dos números eu acho uma disciplina bastante charmosa. Deixa eu olhar rapidamente a hora. Bem, temos tempo ainda. Temos algum tempo. Então, vamos dar uma continuadazinha, então. Exemplo. Dados A e B inteiros arbitrários e P um número primo, tem-se que A mais B elevado a P é congruente a A elevado a P mais B elevado a P. Interessante, né? Diferente do produto notável que a gente está acostumado, que tem um monte de coisa aqui no meio, na congruência você não precisa de termos no meio. Elevar a P é só elevar cada uma das parcelas. E aí veja como ele argumenta aqui. Ele diz, de fato, tomando congruências módulo P e usando repetidamente o teorema de Fermat, temos que... Bem, o que ele está usando aqui é o fato de que... eu vou botar outra letra só para poder usar como se fosse uma fórmula geral. Você tem que, não importa qual seja o x inteiro, x elevado a p é congruente a x módulo p. É isso que garante o corolário do teorema de Fermat que a gente tem usado, né? Então, se esse x for a mais b, você tem que a mais b elevado a p é congruente a mais b módulo p. É congruente a mais b módulo p. Isso justifica essa primeira passagem. A mais b elevado a p é congruente a mais b. Congruente a mais b. Bem, mas aí, se você colocar o a, você tem que a elevado a p é congruente a
módulo P. Mas se você quiser, você pode ler isso ao contrário, né? Você pode dizer que A é congruente a A elevado a P módulo P. E você também pode dizer, no caso do B, que B é congruente a B elevado a P módulo P. Então, o que ele faz? Ele olha para esse A e escreve ele como congruente a A elevado a P. Ele olha para esse B e escreve como congruente a B elevado a P. Ora, mas aí é só somar, né? Você tem que A mais B, né? Somando as congruências, ambos são congruentes a A elevado a P mais B elevado a P, congruente a essa soma, módulo P. Então, novamente, né, agora aplicando de volta, você tem então essa congruência aqui, essa segunda congruência. Então é verdade o que ele afirmou. A mais B elevado a P é congruente a elevado a P mais B elevado a P módulo P. Só foi, de fato, usar o teorema de Fermat, na verdade, o corolário do teorema de Fermat, repetidamente. Bem, aí em 1747, Euler publicou uma generalização do teorema de Fermat que demonstraremos a seguir. Sugerimos primeiro ao leitor que retorne à demonstração do teorema de Fermat e se pergunte o que aconteceria se tentássemos refazê-la, substituindo o primo P por um número n, tal que MDC de n e A seja 1. Então, ele quer que você releia essa demonstração, né? Releia a demonstração. Só que agora, ao invés de você estar olhando para P', ele quer que você olhe para um número n, né? Você vai tirar o P, vai botar um n, né? O n não vai dividir o A, isso ele não alterou. E ele quer que o MDC, né, ele quer que acrescente a hipótese de que o MDC entre o N e o A seja 1. Ou seja, nem o N divide o A, nem o A divide o N, nem tem um cara que divide os dois. Na verdade, essa hipótese aqui eu posso esquecer porque o que está dito aqui já diz tudo o que precisa. Então ele quer que você pegue um N inteiro qualquer e quer que você troque essa hipótese aqui por isso, o MDC entre NA é igual a 1, eles são primos entre si. E vai fazer a demonstração pensando dessa maneira, igualzinho, fazendo todas as contas iguais, as mesmas contas. E você vai perceber que tudo que está aqui é verdade, nesse caso também, e o problema só vai acontecer quando você chegar aqui embaixo, que aqui você precisou dizer que o MDC entre P-1 fatorial e P é igual a 1. Aqui você usou esse fato, né? P-1 fatorial e P tem como MDC igual a 1, ou seja, eles são primos entre si. E se você pensar no N e no N-1 fatorial, se você pensar no N, né? E pensar no n-1 fatorial, você não garante, não tem como garantir que o MDC entre o n e o n-1 fatorial é igual a 1. Você não pode garantir isso. É aí que está a questão. Então, se você rever essa demonstração inteira, o único ponto onde você não tem como concluir é esse. Chegasse nesse ponto aqui, você não conseguiria concluir nada sobre o n. Nada sobre o n. Não pode concluir que A elevado a n-1 é congruente a 1 módulo n, né? Você não conseguiria fazer isso. É isso que ele está avisando aqui a você. Ele está te dizendo que você não consegue garantir que isso seja 1. Né? Então, verificará que todos os passos são válidos, exceto o último.
se n não é primo, temos que o MDC entre n e n menos 1 fatorial, ele pode ser diferente de 1, e não poderemos cancelar o fator n menos 1 fatorial na congruência final. Então não vamos poder fazer esse cancelamento que a gente faz aqui no final, tirando o p menos 1 fatorial dos dois lados, ou seja, no caso ficaria n menos 1 fatorial, e aí você não vai poder conseguir concluir o resultado. Daria este problema, tá certo? Aí ele diz que tem uma maneira de driblar isso, e na verdade foi isso que Euler percebeu. Euler percebeu que não precisava ser um primo, poderia ser um número n natural, um n inteiro qualquer, só precisava obrigar que o n e o a fossem primos entre si. Se ele obrigasse que o n e o a fossem primos entre si, ele poderia dar a mesma resposta, tá certo? É por isso que o teorema de Euler ele é um acréscimo ao teorema de Fermat, né? Euler percebeu que poderia fazer essa modificação. Só que aí a demonstração do teorema de Euler então passa a ser tudo que foi feito na demonstração do teorema de Fermat até aquele ponto. Aí quando chega naquele ponto, ele vai ter que dar um jeito de driblar a demonstração, fazer a demonstração de alguma maneira mais sofisticada ali para tentar concluir a mesma coisa sem precisar obrigar que o n seja primo. Então é isso que ele faz. Ó. Ele diz assim, porém pode-se modificar levemente essa prova para obter um resultado igualmente interessante. Então, dado n, vamos considerar o conjunto de todos os números compreendidos entre 1 e n menos 1, que são relativamente primos com n. Então, olha, ele constrói um conjunto. Lá no nosso P, né, a gente fazia entre P e P menos 1. Ele vai e pega entre 1 e n menos 1, só que ele não pega todos, ele não pode garantir todos. Porque quando você está com os primos, né, você está lá com os números primos, 1, 2, etc., até P menos 1, você sabe que todo mundo aqui é primo com o P. Né? Ninguém aqui vai dividir o P porque o P é primo. Mas agora você está numa situação com o N, e o N não é primo. Você não garante que o N é primo. Então, você agora está indo até o N menos 1. Aí o que ele fez? Ele pegou um conjunto aqui de elementos que tem T elementos. Né? Ele tem, esse cara daqui é um XT, T elementos. O último elemento aqui é um T. Então, ele está te garantindo apenas que tem T elementos. T elementos. Quantos são? Bem, não sei. São alguns dentre esses. A única coisa que ele obrigou é que são relativamente primos com n. Né? Relativamente primos com n. Se n fosse primo, então seriam todos. Mas como n não é primo, são alguns. Não sabemos exatamente quantos, mas são alguns. Quer dizer, isto é, cada xi é tal que o xi está entre o 1 e o n menos 1, e ele é primo com n. Né? O MDC dele com n é 1. Então, por exemplo, se o n fosse 12, né, que não é um número primo, então eu ia olhar todos os números, 1, 2, etc., 11, 12, e dentre esses, de 1 até 11, na verdade, até o n menos 1, né? Eu iria escolher entre esses aqueles que são primos com o 12. E aí eu ia perceber que o 1 é sempre primo com todo mundo, o 5 é primo com o 12, o 7 é primo com o 12, o 11 é primo com o 12. E os outros? Os outros não são, porque quem são os outros? Os outros são o 2 não é primo com o 12, porque o 2 divide o 12, o 3, que também não é primo com o 12, o 4, que também não é primo com o 12, porque todos esses números que eu coloquei até agora dividem o 12. Aí o 5 é primo com o 12, mas o 6 não é, porque o 6 divide o 12. O 7 é primo com o 12, mas o 8 não é, porque o 4 divide o 8 e o 12.
O 9 também não é, porque o 3 divide o 9 e o 12. O 10 também não é, porque o 2 divide o 10 e o 12. Aí o 11 é primo com o 12 e o 12 não é primo com o 12, mas o 12 nem estava contando porque eu só vou até o n-1. Então todos esses caras aqui, ó, foram eliminados. Esses daqui não servem. Esses aqui não servem. Só serve para mim esses outros, tá? Então tá, dentre todos eles, entre o 1 e o n-1, eu escolho alguns que são relativamente primos com o n. Essa é a nossa brincadeira, né? Então, como diz ele aqui, depois todo outro número entre 1 e 11 tem algum fator comum com 12. Todos esses têm. Agora, dado outro número A, tal que o MDC entre A e N seja 1, ou seja, dado um número A primo com o N, né? Se eu pego um primo com N, qualquer deles, consideremos o conjunto de números. Então, fixo um deles e considero os múltiplos desse número. Então, x1 vezes A, x2 vezes A, xt vezes A. Quantos múltiplos? A quantidade que eu tiver aqui. Então, por exemplo, se fosse o 12, só iria até 4. Seria x1 vezes um deles, x2 vezes o mesmo deles e até seria uma vez um deles, seja lá qual for que eu escolhi, duas vezes um deles, três vezes um dele, quatro vezes um dele. Termina no t, né? Veja que a quantidade é t. E t é exatamente a quantidade de elementos do conjunto que eu pego. Aqui nesse caso do nosso exemplo, 4. Ok. Aí eu vou e formo esse conjunto B. Bem, como xi é relativamente primo com n, né? Porque são esses números aqui, na verdade, sim, porque eu estou pegando os xis entre eles, né? Os xis são esses números aí. O A é um que eu peguei um inteiro qualquer, na verdade pode estar fora desses, né? O A não tem que ser um desses. Os xis é que são desses aí. Acho que não tinha me expressado bem. Melhorando então minha expressão, os xis são esses elementos. O A é que é um inteiro qualquer que é primo com N. Então, xi é primo com N e o A também é primo com N. Não importa qual xi que eu pegar. Então, como xi é relativamente primo com N, o resto da divisão de xi vezes A por N deve ser um dos elementos de A, né? Ou seja, deve ser um desses xis, né? Porque esses caras são primos, eu não tenho como dividir nem o xi nem o A pelo N, portanto, não tenho como dividir xi vezes A. Então, o resto da divisão vai ser um desses xis aí. Então, ainda como xi vezes A é congruente a xj vezes A, ou seja, se eu pegar dois deles, módulo n implicaria que o xi teria que ser congruente ao xj módulo n, já que o MDC entre o A e o N é 1, então o N não divide o A, então o N teria que dividir, se eu vou olhar a diferença aqui, né? Aquela mesma coisa que olhamos no Teorema de Fermat, tá? Só que nesse caso nós estamos com as letrinhas um pouco diferentes, mas seria xi menos xj vezes A. Ora, mas aí você tem que o N não divide o A. N não divide o A. Então o N seria obrigado a dividir xi menos xj. Aí você teria que ter xi congruente a xj módulo N. Né? Teria que acontecer isso, né? Já que eu tenho que o MDC entre A e N é 1, ou seja, o N não divide o A. Então, temos como antes que os elementos de B são respectivamente congruentes aos elementos de A, ou seja, vai acontecer a mesma coisa do Teorema de Fermat. Eu vou apagar isso daqui porque a escrita não ficou perfeita, então, para não causar confusão na leitura. O que aconteceu aqui? Os elementos de B são respectivamente congruentes aos elementos de A. Aconteceu a mesma coisa lá da demonstração do Teorema de Fermat. Você tinha T elementos aqui
e você tinha T elementos aqui. Eles não são congruentes entre si 2 a 2. E a única quantidade possível de elementos não congruentes módulo N são esses T. Então eu tenho todos os não congruentes módulo N aqui e tenho todos os não congruentes módulo N aqui. Então eles têm que ser congruentes de maneira cruzada. Então, por exemplo, o x1 ele pode não ser congruente ao x1A, mas ele é congruente a um deles, a um x3A, um x2A, um xt a qualquer. E o x2 vai ser congruente a um deles, o xt vai ser congruente a um deles. Então existe uma congruência cruzada aí entre os elementos de A e os elementos de B. Isso faz com que eu possa escrever essas congruências que a gente vai escrever aqui, né? Mas vamos ver como ele escreve isso. Bem, como xi A é relativamente primo com N, o resto da divisão de x e A por N deve ser um deles, tá? E ainda como não acontece isso, já que o MDC é 1, temos como antes que os elementos de B são respectivamente congruentes aos elementos de A e que elementos diferentes correspondem a elementos diferentes. Então, eu não garanto que o x1A vai estar com o x1, mas ele vai estar com o x e 1, eu não sei qual é ele. Não sei se o x2A vai estar com o x2, mas ele vai estar com o x e 2. Então vai mudar única e exclusivamente a ordem aqui dentre eles, mas eu sei que vão acontecer as congruências necessárias módulo N. Bem, a ordem está trocada, mas quando eu fizer o produto deles todos, eu garanto que o produto é isso. É a mesma coisa que a gente fez no Teorema de Fermat. Eu garanto que esse produto desses elementos aqui, o produto desses elementos aqui, que estão em ordem aleatória, vai ser esse produto. Vai dar esse produto. A mesma coisa eu posso pensar aqui, né? Eu estou multiplicando o A quantas vezes? O A está sendo multiplicado T vezes, né? Porque vai ser x1A vezes x2A vezes xTA. Aí, como eu posso comutar, eu posso colocar todos os A's para frente. É a mesma coisa da demonstração teorema de Fermat, tá? Todos os A's vão para frente, T vezes, né? T vezes, e aqui depois ficam os tais x, né? Então vai ficar o x 1 vezes x2, etc., até o xt. Né? Farei o produto do x e os produtos dos a's separadamente. Bem, aí o que eu posso concluir com isso? Bem, o que eu tenho à esquerda, x1 vezes x2 até xt, é o que eu tenho à direita, x1 vezes x2 até xt. Então, como cada xi, com o i variando de 1 até t, ou seja, todos eles, é relativamente primo com n, então o n ele não vai poder dividir esse produto e não vai poder dividir esse produto, né? Então temos que o MDC entre o produto e o n é igual a 1. E aí podemos cancelar o produto. Então eu divido esse cara pelo produto, divido esse cara pelo produto, e eu concluo então que a elevado a t, né, divido aqui pelo produto vai dar 1. Então eu tenho que o a elevado a t ele é congruente a 1 módulo n. Ele é congruente a 1 módulo n. O que diferenciou em relação ao resultado de Fermat? O que diferenciou em relação ao resultado de Fermat é que no resultado de Fermat eu tinha um P-1 aqui. Agora eu tenho um N aqui e apareceu um T aqui no lugar do P-1, né? Então o resultado de Euler faz essa alteração na ideia. O que ele está afirmando? Ele está afirmando que se eu tenho um N e eu garanto que o MDC, essa é a grande sacada dele, o MDC entre o A e o N é igual a 1, essa congruência vale. Então, o leitor deve observar que o número natural t é uma função de n, ou seja, como foi que eu construí esse t? Esse t ele foi construído pegando
de 1 até n-1, aqueles que são primos com n. Então, T é a quantidade de números primos com n e menores do que o n, né? De 1 até o n, então menores do que o n. E são primos com n. Então, para cada n que você pegar, você tem um T. Dado n, eu tenho um T. Por isso que ele afirma que a gente pode, onde é que ele diz aqui? O leitor deve observar que o número T é uma função de n, ou seja, você tem que T é uma função. T é uma função. Vou representar assim. T é uma função de n. Aí vem a definição dessa função. Para cada inteiro n maior ou igual do que 1, indicaremos por... Bem, eu usei esse φ aqui, que no TEC é o var φ, e aqui ele usou o φ normal. Indicaremos por φ de n o número de inteiros positivos menores ou iguais a n, que são relativamente primos com n. Essa função ela é chamada de função φ de Euler, a famosa função φ de Euler. Tá? Ela surge aqui nessa ideia, onde Euler queria generalizar o teorema de Fermat. Tá? Ele cria então aqui a função φ de Euler, que nos dá a quantidade de inteiros menores do que o n e relativamente primos com n. Inteiros positivos menores do que um n e relativamente primos com n. E aí ele dá alguns exemplos. Por exemplo, se o n é igual a 4, os inteiros positivos ou iguais a 4 e relativamente primos com 4 são o 1 e o 3, né? Porque o 2 não é primo com 4, tendo em vista que o 2 divide o 4. Analogamente, se você olhar para o φ de 5, vai dar 4. Por quê? Por que vai dar 4? 2 aqui é a quantidade, né? Porque é 1 e o 3. Por que aqui dá 4? Porque todo mundo que é positivo e menor do que o 5 é primo com o 5, porque 5 é primo. Então, quais são os caras que são primos com o 5? O 1, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, esses 4 números são primos com o 5, são positivos e menores do que o 5. Então, φ de 5, a φ de Euler aplicada em 5 é 4. Por que φ de 6 é 2? Ora, quem é que está antes do 6? É o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 1 eu posso dizer que é primo com o 5, mas o 2 não é. O 2 divide o 6, perdão, é primo com o 6. O 2 não é. O 3 não é, porque o 3 divide o 6. O 4 também não é, porque o 2 divide tanto o 4 quanto o 6. Mas o 5 é. Então, por isso que sobram 2. Logo, φ de 6 é 2. E se P é primo, é claro que todo mundo que está antes é primo com ele. Então, dá P menos 1. Então, φ de P, onde P é primo, é P menos 1. O que nos leva de volta ao teorema de Fermat, né? Porque aí o nosso T, ao invés de ser escrito T, vai ser escrito P menos 1. Aqui, no nosso resultado. A elevado a T vai ficar A elevado a P menos 1. E aqui o N seria o P. Então, olhando para a função φ de Euler aqui e colocando um P', você tem de volta o teorema de Fermat. Ele vai comentar isso naturalmente um pouco à frente. Então, ele diz isso, né? Notemos finalmente que o conjunto das considerações anteriores está formado precisamente pelos inteiros positivos menores ou iguais a n, relativamente primos com n. Logo, T igual a φ de n. E aí, com essa notação, ele enuncia o teorema de Euler. Sejam A e N inteiros com N maior ou igual do que 1, tais que o MDC entre A e N seja 1, então você tem que A elevado a T é congruente a 1 módulo N, que foi as contas que a gente fez, e no lugar do T ele escreveu já aqui a notação φ de N, a função φ de Euler aplicada em N. Aí ele faz o comentário que eu acabei de fazer. Note que se P é primo, então φ de P é igual a P menos 1. Assim, se você substituir φ de N aqui por P menos 1, né? Você estaria com φ de P, e aqui você colocar um P,
você resgata o teorema de Fermat. Então, o teorema de Fermat é um caso particular do teorema de Euler. O teorema de Fermat é um caso particular do teorema de Euler. Passamos um pouco da hora, tá bom, né? Então, a gente vê o teorema de Wilson na próxima aula, tá? Isso daí termina o teorema de Euler. Lindo teorema, não é? Eu acho muito bonito esse teorema, essa generalização, a percepção do Euler em relação ao que Fermat tinha feito. Deu aquela mudadazinha lá, abandonou os primos, pegou um n qualquer, e aí ele percebeu que o expoente, ao invés de ser p menos 1, basta que o expoente seja a quantidade de números relativamente primos com n, positivos e menores do que o n. Quando ele percebeu isso, né, ele deu uma melhorada no resultado do Fermat, né? Aí na próxima aula a gente vê o teorema de Wilson, que Wilson percebeu que todo primo P divide P menos 1 fatorial mais 1. E não foi muito distante, né? 1770, 1771. Deixa eu ver. Euler foi quando? Euler foi 1747. Então, alguns anos depois, 3, 50, 24 anos depois, tem o resultado de Wilson.